Olá, eu sou Ricardo André, sou médico de família. Vamos falar um pouco sobre ansiedade. Hoje em dia temos o costume de rotular as pessoas como ansiosas, ou até nós mesmos, né, como se nós estivéssemos doentes. De onde vem a ansiedade? Né? De onde vem esse sentimento de ficar com as mãos geladas, se preocupar com as coisas? Esse sentimento vem da nossa biologia, né, nossos antepassados. Nossos antepassados tinham que sobreviver no meio da selva e tinham que sobreviver caçando também. Então, quem via o tigre dentro de sabres e ia conversar com ele muito zen, era comido pelo tigre. Então, os mais ansiosos corriam com medo e sobreviviam. Só que hoje em dia nossos tigres são outros, né? Nós temos muitos fatores estressores. Então, vou trazer um exemplo. Por exemplo, Dona Joana, ela é muito acelerada, é muito ansiosa, mas isso ajuda, ela se torna mais produtiva. Na hora que tem que ficar ansiosa, ela fica, na hora que tem que relaxar, ela fica, consegue dividir bem seu dia a dia com atividades prazerosas, né? Então essa pessoa, ela pode ter uma personalidade ansiosa, mas não ter doença, porque essa ansiedade ajuda no dia a dia. E tem seu Mário, que ele se preocupa por tudo, antes das coisas acontecerem ele está preocupado, preocupa até sem ter motivo, fica ansioso até por ter motivo, pensa que vai ter um infarto a cada segundo. Então, essa pessoa deve procurar ajuda. Então, a ansiedade, sintoma, é uma coisa que qualquer de nós pode passar, né? Então, a ansiedade doença é um problema clínico, que geralmente é demonstrado pela sensação constante de você ficar se preocupando de uma forma que lhe cause sofrimento e que cause incapacidade para as suas atividades do dia a dia. É uma doença que impede que as pessoas produzam, impede que as pessoas até saiam de casa, porque tem medo de algum motivo. Nós estamos vendo muito isso durante essa pandemia. Pessoas que estão há praticamente 1 ano e meio ou até mais dentro de casa com medo de sair por causa do Covid. Que parte desse medo é legítimo, mas ao mesmo tempo a gente tem que conviver com essa situação. Então, essa doença, a ansiedade, ela pode ser dividida em várias outras síndromes, que é a ansiedade generalizada, que é essa sensação de ansiedade o tempo todo, sem ter uma explicação plausível, né? A pessoa fica ansiosa simplesmente por medo de uma coisa que nem sabe o que é. E tem o transtorno de pânico. Esse transtorno de pânico causa sintomas físicos. A pessoa fica com palpitação, que é a sensação do coração batendo mais rápido, fica com aperto no peito e muitas vezes tem medo de estar com infarto. Tem o transtorno obsessivo compulsivo, que geralmente a pessoa fica ansioso por ter rituais ou de limpeza ou de arrumação, né? E isso causa sofrimento e causa limitações à pessoa. Então, essa doença, ela é difícil diagnosticar porque tem critérios muito subjetivos, mas geralmente o primeiro critério para a ansiedade generalizada, que é a mais comum, mais de 20% dos transtornos de ansiedade são por ansiedade generalizada, é a pessoa se sentir preocupada mais do que a situação aflige, né? Então, a pessoa está preocupada porque hoje vai chover, está preocupada porque hoje vai fazer sol, mas o sol, a chuva não vai prejudicar nada a sua vida, né? Então, a pessoa tem tensão muscular, tem alteração do sono, dorme mal, ela tem alteração do apetite, ou come demais ou come de menos. Então, esse tipo de pessoa que está sentindo essas queixas devem procurar ajuda. Isso pode ser a ansiedade generalizada. Isso pode ser acarretado até por doenças clínicas também. Não é só questão do sentir-se ansioso.
Existem doenças como o hipertiroidismo que pode dar ansiedade. Então, se sentir isso, peça ajuda. A ansiedade ela pode ser tratada com psicoterapia. A grande maioria dos casos de ansiedade pode ser tratado por psicoterapia. Pode ser tratado com exercício de relaxamento, como mindfulness, que é um tipo de meditação. Pode ser tratado com livros de autoajuda. Pode ser tratado com atividade física. E caso essas coisas não medicamentosas resolvam, pode ser usado o remédio. A questão do remédio, ele deve ser usado por pelo menos 1 ano. E ele vai sendo avaliado à medida que for seguindo o tratamento. Vai ter momentos que vai se usar uma classe, vai usar outra, depende de cada caso. Então, se sentir isso, procure o seu médico de confiança para que você trabalhe com isso. É uma doença que, para a grande maioria, tem cura, mas tem pessoas que têm a doença crônica, porque a ansiedade é uma doença que não é só química, né? Não é só problema de neurotransmissores. Muitas vezes tem questões aí sociais, né? Às vezes você está num bairro, você está numa cidade muito hostil com a vida social, o trânsito ruim, dificuldade de transporte, dificuldade de segurança. Isso causa ansiedade em todo mundo. Então essas pessoas que já são ansiosas vão ter dificuldade de cura por causa das questões do meio, né? Então, é importante ter um acompanhamento e é importante tratar-se por pelo menos 1 ano. Então, espero ter orientado melhor, né? E o mais importante, se sentir sofrimento mental, procure ajuda.